do Senhor. Quero externar a minha alegria por estar essa noite nesta tão linda festa. Quarta conferência missionária do setor de número 1. A Deus seja dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Queridos, nessa noite eu não tenho nenhuma dúvida, a presença de Deus já se faz notória em nosso meio. Glória a Jesus. Eu quero, antes de me apoderar de um texto bíblico, pedir as orações dos irmãos em nosso favor. Estamos ali na cidade de Paraná, um trabalho realmente missionário, uma cidade idólatra, uma cidade aonde o índice de evangélico é muito pouco, muito baixo, mas estamos ali pregando a palavra de Deus naquele lugar. Nós chegamos ali pela graça de Deus, na cidade em si. Nós recebemos a cidade com 2 crentes. Trabalho do Alto Oeste, lá na Tromba do Elefante, a 210 quilômetros da cidade de Mossoró. Muito difícil, mas já estamos ali com 6 crentes na cidade. Estamos trabalhando. Jesus está salvando almas. Temos um distrito que pertence àquela cidade por nome de Caiçara. Jesus já está duplicando o número de crentes ali naquele lugar. Recebemos ali aquele distrito com 28, já temos mais de 40 crentes servindo ao Senhor naquele lugar, e estamos fazendo missões. Nós temos a ideia de que missões é só transcultural, mas dentro do estado do Rio Grande do Norte nós temos missionários que estão lá lutando, fazendo missões, e Jesus está fazendo maravilhas nesses trabalhos. Eu quero que os irmãos olhem por nós. Estamos ali fazendo a obra de Deus naquele lugar. Para os irmãos terem uma ideia, tivemos agora uma conferência missionária que se encerrou na terça-feira, e em uma das noites Jesus salvou 24 almas ali, para a glória e o louvor do nome do Senhor. Orem por nós. Estamos vivendo missões, não transcultural, mas local, dentro do estado do Rio Grande do Norte. Quando os irmãos estiverem orando, apresente o pastor Jefferson, lá de Paraná, porque estamos fazendo missões. Queridos, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e o versículo de número 24. Todos acharam? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Você pode dar glória para Jesus? Queridos irmãos, o evangelista Lucas, com precisão, continua o seu relato acerca da obra que Jesus havia iniciado. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Lucas no primeiro versículo dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Lucas, com precisão, narra o relato do início da igreja primitiva, o início do ministério do apóstolo São Paulo, as suas viagens
missionárias, nos trazendo assim lições espirituais importantíssimas para colocarmos em prática no dia a dia do trabalho da obra do Senhor. Nada melhor do que este evangelista, conhecido pelos estudiosos da Bíblia como um historiador, um evangelista, um médico amado, companheiro do apóstolo São Paulo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo de número 4 e o versículo de número 14 da Epístola de Paulo aos Colossenses, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo direcionando a sua palavra a Lucas, tratando ele como um médico amado. Também, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 7, nós encontramos Paulo quando estava findando o seu ministério. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo, no versículo 11, também menciona o nome de Lucas, dizendo que só Lucas estava com ele. Também, quando nós abrimos a Bíblia, no livro de Filemão, no versículo de número 24, nós encontramos Paulo chamando Lucas de companheiro. Assim, nós podemos deduzir, queridos, através da revelação da palavra de Deus, que nada melhor para relatar a vida missionária do apóstolo Paulo do que o evangelista, o historiador, o companheiro, um médico amado chamado Lucas. E quando nós começamos a ver a história deste homem chamado Saulo, que outrora era um perseguidor da igreja, era um homem que perseguia os cristãos, era um homem que não queria saber da obra iniciada por Jesus. Logo, sendo um fariseu, Paulo, ele não aceitava a obra iniciada por Jesus na terra. Nós sabemos que a obra iniciada por Jesus foi uma obra realmente missionária, uma obra que nasceu não de um coração de um homem, mas do coração de Deus, porque a Bíblia diz que todos os homens haviam pecado. Quando nós abrimos a Bíblia, no capítulo de número 3 e o versículo de número 23 do livro de Romanos, nós vamos encontrar Paulo dizendo àquela igreja que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós entendemos que a obra missionária não nasceu no coração de um homem, não nasceu de algo terreno, mas a obra missionária nasceu no coração de Deus, porque o evangelista João revela para nós, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também temos uma revelação do apóstolo Paulo para nós. Nós encontramos ele falando à igreja que está em Roma, no capítulo de número 5 e o versículo de número 8, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta obra não é fruto terreno, esta obra não é fruto do homem, esta obra não nasceu no laboratório, esta obra ela é celestial, nasceu no coração de Deus para resgate da vida humana, e por isso nós estamos aqui esta noite. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo, ou falando melhor, Saulo começa a perseguir os cristãos. Quando nós nos deparamos
seguimos com o capítulo 9, nós encontramos Saulo indo até o sumo sacerdote e ali pedindo autorização para ir até a cidade de Damasco e naquela cidade encontrar os cristãos que estejam proclamando o Evangelho de Jesus para prendê-los e assim acabar com a seita a qual ele chamava que era o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Pasme, senhoras e senhores, o apóstolo Paulo, quando vai àquela cidade, Saulo vai àquela cidade, a cidade de Damasco, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Cristo. Paulo não esperava que algo inesperado ia acontecer naquela caminhada rumo a Damasco. Jesus se revela para ele com uma luz subitamente clara e forte, a ponto de Saulo não suportar e cair por terra. Preste-me atenção, senhoras e senhores, obreiros do Senhor aqui essa noite. Saulo achava que a obra que ele estava perseguindo, que os irmãos que ele estava perseguindo, que o povo que ele estava perseguindo era um povo órfão, era um povo sem dono, era um povo que não tinha ninguém que estivesse no comando e no controle daquele povo. Pasme, senhoras e senhores, quantas pessoas não se levantam contra a igreja do Senhor, quantas pessoas não perseguem esta obra, querendo fechar as igrejas, querendo diminuir o número deste povo. Nós entendemos que este povo tem dom, que este povo, aleluia, não é um povo órfão, é um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós entendemos, querido, que quanto mais persegue a igreja, mais Deus faz ela prosperar. Quanto mais persegue este povo, mais este povo cresce, porque esta obra tem dono, esta obra tem dono. Se você não der glória a Deus, eu não vou sair daqui. Esta obra tem dono, esta obra tem dono, esta obra tem dono. Ninguém pode acabar com esta obra, ninguém pode fechar esta igreja, porque esta igreja não é fruto do acaso, esta igreja não é fruto do Big Bang, esta igreja não é fruto da filosofia, esta igreja não é fruto da ciência, esta igreja é fruto do sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário e nos alcançou. E nesta noite nós estamos nesta conferência para dizer a Ele a glória. Xarabacandaraia sobre levarraço e decobriarabacas. Esta igreja tem dono. Esta igreja, o dono dela se chama Jesus de Nazaré. Saulo perseguia, achando que ia conseguir barrar a obra, parar Jesus, acabar com esse ministério. Mas, senhoras e senhores, eu me deparo quando o próprio Jesus, no capítulo 16 e o versículo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus ali com os discípulos, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós entendemos, de acordo com a revelação da palavra de Deus, que a igreja, ela não atua na defesa, ela não recebe os ataques do inferno, ela não está recuando dia após dia, não. Nós entendemos pela revelação da palavra de Deus que a igreja, ela atua no ataque, a igreja, ela vai proclamando, a igreja, ela vai
por que me persegue? Saulo achava que estava apenas perseguindo um número de pessoas insignificantes, mas Paulo estava mexendo, querido irmão, com a menina dos olhos de Deus. Ninguém mexe com a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Ninguém mexe com a menina dos olhos de Deus. Ei, queridos, estão aí querendo elaborar leis que venha prejudicar a igreja. Ei, essa igreja corre nas veias dela o sangue missionário. Esta igreja corre nas veias dela o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Enquanto mais se levantam contra esta igreja, presbítero Erlano, mais esta igreja cresce. Enquanto mais impressa a igreja, mais ela cresce. Enquanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Porque a igreja tem contato com o céu, meu irmão. A igreja tem contato com o céu. Só quem tem contato com o céu, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, abre a tua boca e adore ao Senhor. Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegue? Escute-me, senhoras e senhores. Saulo, ali naquela hora, ele entende que Jesus estava falando com ele. Logo, Saulo perde a visão. Jesus o manda ir até a casa de Judas. Saulo passa alguns dias sem visão. Preste-me atenção. A Bíblia diz que naquela região existia um crente por nome de Ananias. Ananias era um homem de oração. Ananias era um homem que costumeiramente estava na presença do Senhor. A Bíblia diz que em um daqueles momentos que ele estava de oração, Deus se revela para ele e diz que ele tem que ir até a rua chamada direita, porque lá estava um crente orando por nome de Saulo, esperando um certo irmão por nome de Ananias chegar lá para impor as mãos sobre ele. Pasme, senhoras e senhores, Ananias conhecia a fama de Saulo, perseguidor. Saulo, alguém que perseguia a igreja, maltratava os cristãos. Ele ainda quis até questionar com o Senhor: Senhor, eu ouvi falar deste homem. Este homem persegue a igreja, este homem maltrata os cristãos. Mas Ananias não estava entendendo que o nosso Jesus já havia pegado aquele que estava perseguindo a igreja. Jesus já havia transformado o perseguidor da igreja. Jesus já havia pescado o perseguidor da igreja. Com Jesus é assim, querido. Quem levantasse contra a igreja, três coisas acontecem: ou morre, ou se converte, ou muda de lugar. Porque esta obra, ela é de Deus. Aleluia, esta obra ela é de Deus. Esta obra ela é de Deus. Ei, esta obra, ela enquanto Jesus não voltar, ela vai continuar sendo feita, vai continuar caminhando, vai continuar prosperando, vai continuar nativa. Os crentes que estão fazendo esta obra, enquanto Jesus não voltar, estarão cumprindo a ordenança: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, porém os que não crerem serão condenados. Amados, nós precisamos continuar. Existe muita gente lá fora que está precisando ouvir uma palavra de salvação, e não é os professores da
rua chamada Direito. Pilatos vai encontrar um irmão Saulo orando. Aleluia. É aqui aonde eu quero começar a mensagem nessa noite, alimentar ela com um tema cujo é 4 características de um missionário. 4 características de um missionário. Quando Ananias questiona com Jesus, Jesus responde para Ananias, versículo de número 15 do capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16: e eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Jesus. Aqui nós encontramos a primeira característica de um missionário, atendendo assim o tema: em nada tenho minha vida por preciosa. Eu quero dizer que a primeira característica de um missionário é vocação. Se o missionário não for vocacionado, ele recua, ele volta, ele não prospera, ele não vai adiante no objetivo de ganhar almas. Quando eu falo de vocacionado, logo a palavra vocacionado, extraído dos originais grego, nos traz a interpretação de alguém chamado por Deus. Saulo, naquela ocasião do capítulo de número 9, ele foi chamado, ele foi vocacionado para realizar a obra missionária, a obra que Deus havia chamado para ele. Ora, anos se passam e no versículo de número 13 nós encontramos Paulo, Saulo e Barnabé ali na igreja de Antioquia, orando, servindo ao Senhor ali com os demais irmãos. De repente o Espírito Santo diz: apartai-me, Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Agora preste-me atenção, senhoras e senhores. Anos se passaram da convenção de Saulo até a sua primeira viagem missionária. Queridos irmãos, tem muita gente aí que se converte hoje e amanhã já quer estar trabalhando, se envolvendo, assumindo responsabilidades da casa do Senhor. Tem muita gente que quer que Deus fale hoje e a profecia, a promessa se cumpra amanhã. Queridos, há um espaço longo do que Deus prometeu para o cumprimento da profecia, porque dentro desse espaço Deus vai começar a te moldar, Deus vai começar a te edificar, Deus vai começar a mudar a tua vida, Deus vai começar a te firmar no Evangelho, Deus vai começar
parece-me, meu amado presbítero Hélio, que eu estou até vendo, Paulo não estava na ocasião, mas parece-me que Paulo poderia estar até vendo Jesus ordenando os apóstolos para a missão, para a obra que eles tinham que realizar na terra. Jesus, antes de subir aos céus, Jesus diz a última palavra missiológica. Preste atenção, no capítulo 1 e o versículo de número 8 do livro de Atos, nós encontramos Jesus dizendo aos discípulos: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria. Ele diz a última palavra missiológica: e até aos confins da terra. Parece-me que eu estou até vendo Paulo ouvindo esta revelação de Jesus, para ele ser uma testemunha viva do Evangelho de Jesus na terra. Pasme, senhoras, escute-me, senhores obreiros, estamos vivendo uma época em que muitos não querem mais evangelizar, muitos não querem mais pagar o preço pela obra, muitos acham que ser obreiro é só colocar gravata no pescoço, vestir um paletó e estar em cima do púlpito e de hora em hora levantar a mão e dar um glória a Deus. Nós não fomos chamados para ser bonitinhos em cima do púlpito, não. Deus nos chamou para arregaçar a manga da camisa e ir em busca das almas que estão perdidas. Há muita gente aí que está indo para o inferno, e tem muito obreiro, tem muito crente que não está nem aí pelas almas que estão morrendo. Mas nesta noite eu vim de Paraná até esta congregação a dizer a você: é tempo de acordar, é tempo de levantar, é tempo de arregaçar a manga. Existem almas que estão morrendo, e o que você está fazendo? Aleluia. O que você está fazendo? O que você está fazendo? As almas estão morrendo, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo era vocacionado. Bendito seja o nome de Jesus. Ah, pastor, eu também sou vocacionado. E por que não está evangelizando ainda? Ah, pastor, eu também sou vocacionado. Por que você não se apresentou, pastor, ainda para dizer que tem uma chamada? Ah, pastor, eu também sou vocacionado, mas eu quero ir primeiro para o transcultural, eu quero primeiro voar, eu quero primeiro ir além fronteiras. Não, primeiro você começa por Jerusalém, começa a arregaçar as mangas. Tem muita gente aqui no Bom Jardim precisando ouvir a palavra de Jesus ao coração deles. Tem muita gente aí. O que é que você está fazendo, crente? Ei, nós não fomos chamados para estar apenas dentro da igreja, nós fomos chamados para sair fora e ir em busca das almas. Ei, não deixe que os pecadores cheguem até aqui, mas saiam em busca dos pecadores e tragam eles para a igreja. Aleluia. Hoje é tudo de quê, Ismael? Hoje é tudo de quê? De missão. Não esperar que os pecadores cheguem na igreja. Você está errado. A sua visão está errada. Não espere que os pecadores cheguem na igreja. Vá em busca dos pecadores e tragam eles para a igreja. Isso é missões. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados, lá em Paraná, quando nós vamos fazer um culto denominado culto da restituição, culto dos milagres, culto de missões, nós saímos pelas ruas convidando, indo em busca dos pecadores. Porque se eu for esperar que um pecador vá até a igreja de Paraná, eu vou morrer sentado e eles não vão chegar lá. Mas eu arregaço as mangas, pego os obreiros e vou em busca das almas, vou em busca delas. Bendito seja o nome do Senhor. E vou levar mensagem salvífica para elas, porque esta é a função de um missionário vocacionado. Missionário vocacionado, ele sai de dentro de quatro paredes e vai em busca das almas, porque o mais importante para ele é ver as vidas se convertendo a Jesus. Missionário vocacionado. Paulo era vocacionado. Vocacionado para a obra da evangelização. Romanos, nós encontramos também
se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós encontramos em Romanos 1, o apóstolo Paulo, no versículo 1, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Chamado para apóstolo. A palavra apóstolo, ela, dos seus originais gregos, quer nos dizer alguém que é enviado. Paulo estava dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, enviado, aleluia, separado para o Evangelho de Deus. Isso nos comprova que Paulo era um homem vocacionado para a obra da evangelização. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo de número 2, da Epístola a Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, nós encontramos mais uma declaração de Paulo dizendo: para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade, pelas obras que Paulo fez. E o que está registrado na Bíblia Sagrada, nós não temos nenhuma dúvida que Paulo foi chamado para a obra da evangelização. A primeira característica de um missionário, ele tem que ser vocacionado, ele tem que ser chamado. Se não tiver chamado, querido irmão Márcio, qualquer cara feia do diabo ele volta, qualquer perseguição ele recua, qualquer lutinha ele pede ao pastor presidente para voltar e recuar. Por isso que os pastores presidentes, eles têm o cuidado em enviar alguém para a obra missionária. O primeiro requisito é ser vocacionado para a obra missionária, querido. Mas quando alguém é vocacionado, que se levante os demônios, que se levante as barreiras, que venham as lutas, que surjam os gigantes, ele não teme, ele enfrenta, ele faz a obra, tendo a certeza que quem está com ele é maior, 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 é maior. E para Deus não tem dificuldade. Quem se levanta contra a obra de Deus, Deus sempre sai sendo vitorioso, porque a obra é de Deus. Aleluia. A obra é de Deus. Eu encontro Paulo dentro dessa primeira característica, chamado, dizendo no versículo 24: em nada tenho minha vida por preciosa. Nós encontramos no capítulo de número 21 do livro de Atos e o versículo de número 13, Paulo dando uma declaração dizendo: mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Queridos, eu quando entrei nesta congregação, que olhei para aquele cartaz, eu vi aquela frase: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo tinha a característica de um homem vocacionado, porque um homem vocacionado, ele não pensa em ir fazer missão e depois voltar para ganhar uma posição de destaque na igreja. Não, o homem que é vocacionado, a visão dele é ir e não pensar mais em voltar, porque o missionário, ele enfrenta todo o perigo em busca do resgate da alma, mesmo que ele morra, mas ele vai se encontrar com Jesus lá no céu. Vocacionado, chamado por Deus, ele não pensa em ser enviado e depois retornar atrás. Aleluia. Queridos,
A segunda característica de um missionário que nós aprendemos com o apóstolo Paulo: Paulo era abnegado. A palavra abnegado, extraído dos seus originais, significa dedicação ao serviço. Nós encontramos Paulo como alguém dedicado ao serviço, alguém que fazia com dedicação a obra da evangelização. Ora, pasme os senhores e senhoras, quando eu encontro, querido irmão, o apóstolo Paulo no capítulo de número 16, ali fazendo a obra da evangelização, encontramos Paulo indo para a oração por 3 períodos, e um daqueles períodos Paulo estava sendo incomodada por uma menina que tinha um espírito de adivinhação, um espírito que fazia com que os seus senhores tivessem lucro através dela. Mas Paulo, reconhecendo que nada ali era de Deus, sempre quando eles passavam, aquela menina dizia: esses homens que anunciam o caminho da salvação são verdadeiramente homens de Deus. Paulo, reconhecendo que aquilo vinha da parte do diabo, Paulo estende as mãos, repreende o demônio daquela menina, e logo ali acontece um alvoroço naquela cidade. Entenda que se Paulo não fosse um homem dedicado ao serviço, Paulo nunca mais estaria indo viajar para fazer a obra da evangelização. Apanhou na praça, levou vara na praça, depois foi para a prisão. Mas Paulo, sempre lembrando que quem estava com ele era maior do que os magistrados, do que as autoridades daquela cidade. Paulo sempre entendeu que quem estava com ele era maior do que os açoites que eles sofreram. Paulo sempre entendeu que quem estava com ele era maior do que o carcereiro que estava ali vigiando eles. Isso, queridos, nos traz notório que Paulo, perto da meia-noite, abriu a sua boca de adorador, começou a adorar a Deus. A Bíblia diz que veio um tão grande terremoto naquele cárcere, de repente se abriram todas as prisões, aleluia, as portas se abriram, Paulo e Silas foram soltos. Isso nos mostra que dedicação ao serviço, Deus sempre está ao seu favor, Deus sempre estará te ajudando. Se acredita nesta palavra, levante a mão para o céu, dá um brado de glória. Deus sempre está ao lado daquele que é dedicado à sua obra. Paulo abnegado, alguém dedicado ao serviço. Agora entenda-me, por favor, queridos, quando nós abrimos a Bíblia, o capítulo de número 48, versículo 10 do livro do profeta Jeremias, nós encontramos o profeta dizendo que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem muita gente aí que é relaxado, tem muita gente aí que só quer a posição, tem muita gente aí que só quer o cargo, tem muita gente aí, querido pastor Paiva, que só quer estar entre os grandes, mas faz a obra de Deus relaxadamente. Ei, Deus não está querendo homens que querem apenas a posição, Deus não está querendo homens que estejam apenas interessados no cargo, Deus não está querendo homens que estejam apenas, aleluia, interessados em estar no meio dos grandes. Não, Deus está querendo homens, mulheres, jovens e crianças dedicados à sua obra, ao serviço da evangelização. Ei, deixa de ter interesse no cargo, deixa de ter interesse na posição, deixa de apenas ter interesse em estar entre os grandes, querer estar no anonimato, mas ser dedicado ao serviço do Senhor. Tem muita gente aqui que está no anonimato, mas está sendo dedicado naquilo que Deus o determinou para fazer. Tem muita gente aqui que o pastor nem está lhe vendo, querido, mas Deus está te vendo. Deus está vendo a sua dedicação, Deus está vendo o teu interesse, Deus está vendo o teu trabalho. Se Deus está vendo o teu trabalho, se Deus está vendo a tua dedicação, fica tranquilo que a
forma grandiosa. Quando eu encontro Paulo escrevendo à igreja que está em Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, eu encontro o apóstolo dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Constância, firmeza, alguém que é dedicado pelo serviço da obra do Senhor. Aleluia. Eu acredito que nesse conjunto de senhores tem homens dedicados por esse conjunto, tem homens que dão a vida por esse conjunto, tem homens que se esforçam para estar no ensaio desse conjunto. Que é isso? Dedicação. Recebe a bênção de Deus aí, meu irmão. Recebe a vitória de Deus aí. Recebe a presença de Deus aí. Recebe a graça de Deus aí. Levanta a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Recebe aí a presença do Espírito Santo. Recebe aí a graça do Espírito Santo. Recebe aí o poder do Espírito Santo. Só quem está recebendo, abre a boca e adore. Terceira característica de um missionário é cumprir com alegria. Nós encontramos no versículo 24 o apóstolo Lucas, ou o evangelista Lucas, dizendo: contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aleluia. Fazer a obra missionária com alegria. Deus não quer ninguém trabalhando para Ele triste. Deus não quer ninguém trabalhando para Ele oprimido. Deus não quer ninguém trabalhando para Ele com cara feia. Ei, esse negócio de cara feia, esse negócio de cara de delegado, isso não deve existir no meio do arraial de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus com alegria. Aqui não tem maioral, aqui não tem estrela, aqui não tem maior, não. Aqui a estrela que brilha entre nós é a resplandecente estrela da manhã. Aqui o maioral que está sobre nós é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui quem manda é Jesus. Aqui quem está no controle é Jesus. Aqui quem comanda é Jesus. Aqui quem ordena é Jesus. Se é verdade, levanta a tua mão e adore ao Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia no Salmo de número 100 e o versículo de número 2, eu encontro o salmista dizendo: servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos prestar o nosso serviço com alegria. Ei, um missionário, ele no campo de missões, ele pode estar passando dificuldade, presbítero Hélio, ele pode estar sofrendo, ele pode estar enfermo, ele pode estar sofrendo perseguição, ele pode estar angustiado, ele pode estar choroso, ele pode estar enfrentando algum tipo de luta, querido amado, mas ele sempre presta um serviço com alegria. Ele não abre mão da sua prestação de serviço, ele cumpre o seu ministério com alegria, porque o mesmo apóstolo, no capítulo de número 8 e o versículo de número 35 do livro de Romanos, ele diz: o que há de nos separar do amor de Deus? O que é a tribulação? O que é a nudez? O que é a angústia? O que é? Nada pode nos separar do amor de Deus. Cumpra o teu ministério com alegria, e Deus
Deus vai te abençoar. Quarta característica e última para nós encerrarmos, de um missionário, está no versículo 28 do capítulo 20 de Atos, que diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. A quarta característica do missionário é ele ter paixão pelas almas. O missionário precisa ter paixão pelas almas. Tem muita gente que quer ser missionário, mas não ama as almas. Ei, o tema desta festividade é: ama sim, abandonar jamais. Precisa ter amor pelas almas. O amor pelas almas leva o homem, aleluia, e até os confins da terra em busca de uma alma perdida. Porventura, queridos senhoras e senhores, o mesmo sentimento que houve em Cristo tem que estar em nosso também. Quando nós nos deparamos dentro dos evangelhos, nós encontramos Jesus, vou usar essa expressão, dando um show de amor, aleluia, pelas almas, para servir de aprendizagem para nós. Ei, se nós tivermos o mesmo sentimento de Cristo, nós vamos amar as almas, nós vamos ter paixão pelas almas, porque só evangeliza quem tem amor pelas almas. Só vai em busca do perdido quem ama, só vai em busca daquele que está caído quem tem amor pelas almas. Quem tem amor pelas almas vai em busca da prostituta, vai em busca do ladrão, vai em busca do maconheiro, vai em busca do drogado, vai em busca do alcoólatra, vai em busca do jogador. Quem tem amor pelas almas, não importa onde seja, ele arregaça a manga e vai em busca das almas, porque o objetivo dele é trazer pessoas para Cristo. Aleluia. Trazer pessoas para Cristo. Você tem amor pelas almas? Você tem paixão pelas almas? Você tem amor pelas almas? Aleluia. Ei, por que você não evangelizou ainda o teu pai? Por que você não evangelizou o teu irmão ainda? Por que tu não evangelizou o teu esposo? Por que você não evangelizou ainda o teu irmão? Por que você não evangelizou ainda o teu vizinho? Por que tu não evangelizou ainda o teu parente que está mais distante? Por que você não começou a evangelizar ainda? E se você tem paixão pelas almas, comece a evangelizar. É dever nosso, é dever nosso, é dever nosso. Precisamos, querido presbítero Hélio, ter amor pelas almas, querido. Tem muita gente morrendo aí. O que estamos fazendo? Ei, Mossoró se tornou um palco de uma totalidade de homicídio muito grande, e nós, como igreja, não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos entrar pelas favelas, precisamos entrar pelos becos, pelos valados, pelos sítios, dizendo: a esperança, 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 a esperança. Jesus chegou trazendo salvação a todos. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor nosso Deus possa colocar no teu coração a chama missionária, e você possa sair desta conferência, queridos, com o coração ardente e fumegando por missões. E a primeira pessoa que você encontrar pela rua, você estará evangelizando ela, dizendo: Jesus te ama e tem um projeto na tua vida. Aleluia, aleluia. Levante a tua mão para o céu nessa noite. Fica com a tua mão direita levantada. Eu vou orar, e quando eu terminar de orar, eu vou ministrar sobre a tua vida o renovo, a graça, o poder, a unção, a chama missionária no teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar os teus filhos que estão com a mão levantada nesta noite. Os teus filhos, Senhor, que estão participando desta conferência missionária. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero ministrar sobre eles, meu Pai, a
chama missionária, que eles possam sair daqui impactados, Senhor, cheio da tua presença, convicto que foi chamado para ganhar almas. Senhor, começa a entrar agora no coração dos teus filhos